Fala galera, estamos aqui de volta para fazer a segunda parte do nosso vídeo, onde a gente vai fazer as perguntas e respostas. Lembrando que no vídeo anterior a gente conversou sobre a nossa trajetória no tênis, nós falamos também sobre um caso que nós tivemos em comum aqui em tratamento de fisioterapia com o treinador, e agora vamos para as perguntas e respostas desse vídeo, que é utilidade pública no tênis, então compartilha já com o seu colega ou o seu conhecido que joga tênis, ok? Vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta e ela vai ser para a nossa fisioterapeuta. Físio, tendinites. Quais as principais causas da tendinite no tênis? Eu vou falar sobre as causas que a gente conhece no tênis, na parte de quadra. E a Thay, eu quero que responda sobre o tratamento ou o que é uma tendinite e como ela, por exemplo, trataria isso, né? Uma causa muito comum no tênis de causar uma tendinite, por exemplo, é a deficiência técnica. Vamos falar, por exemplo, no forehand, quando eu mantenho meu cotovelo colado e eu faço sempre o golpe atrasado, certo? O forehand, na verdade, eu tenho que ter uma consciência corporal boa para que eu faça o golpe alongado, mas na verdade, quando eu atraso o golpe, eu fico pegando ele aqui na altura do meu ombro, eu faço um movimento que não é natural para o meu cotovelo. E isso pode causar uma inflamação, né, físio, e uma tendinite. E o que é uma tendinite e quais as suas causas? Tá, então, primeiramente, né, tendinite, a gente tem os sufixos que é o tende, que é de tendão, e o nite, ou ite, que é de qualquer tipo de inflamação. Então, sei lá, qualquer coisa que termina com ite significa uma inflamação, mas tendinite é uma inflamação do tendão. E normalmente ela acontece justamente, né, pelo atraso, no caso o Renan falou, observando o trabalho dele, mas mecanicamente falando, quando a gente contrai a musculatura e não dá tempo dela voltar ou dela realizar a contração e relaxamento dela como deve acontecer, acaba sobrecarregando o tendão. Então, no caso, ele falou sobre o atraso no golpe. Se eu golpeio aqui, não dá tempo do meu músculo esticar, alongar e realizar a contração completa, recrutando toda a musculatura. Aí acaba sobrecarregando o tendão e ele não tem capacidade de contração, ele só estica e volta para o lugar. Então daí, quando o aluno acaba repetindo e repetindo, porque normalmente isso acontece várias vezes na aula, algumas vezes por semana e várias vezes no mês. Então, acaba virando uma lesão crônica, porque a tendinite, ela acaba acontecendo por conta de sobrecarga e lesões uma atrás da outra, né? Então, sobrecarga repetida uma atrás da outra. E o tratamento é basicamente fisioterapia, com certeza, mas um fortalecimento um pouco diferente, porque o que eu normalmente recebo? A pessoa chega lesionada e fala, mas eu já treino. Eu já faço academia. Aí eu na minha cabeça pergunto, mas você melhorou? Não. Então, precisa da fisioterapia porque o tratamento é diferente, a contração muscular tem que ser feita diferente. É fortalecimento, mas é diferente, entendeu? Então, também tem alguns recursos para inflamação que a gente usa, que são alguns aparelhos, ou também o gelo, muito fácil e barato de fazer em casa, mas que tem que ser aplicado no momento correto, né? E também respeitando o retorno para o esporte e respeitando também a sobrecarga no esporte. Então, a pessoa tá com uma tendinite, ela não vai deixar de treinar, mas ela vai diminuir a sobrecarga, vai fazer uma adaptação e sempre treinando ou tentando melhorar essa técnica do golpe. Isso é para você, atleta e aluno do Mais Tênis. Procure um fisioterapeuta quando tiver com tendinite. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode mandar. Vai ser um bate-volta. Então, Renan, como você avalia a aptidão do seu aluno que vai iniciar no tênis? Essa é uma pergunta bem legal, porque, na verdade, quando a gente começa o treinamento, a primeira coisa que eu gosto de observar é o nível do aluno, né? Isso pode parecer óbvio, mas é muito importante a gente observar algumas coisas, né? Coisas pontuais. Talvez você pense, poxa, é a quantidade de acertos, né, que ele tem, por exemplo, no forehand, no backhand e tal. E na verdade não. Eu avalio isso olhando a coordenação do aluno.
A última coisa que eu olho é onde a bola cai. Na verdade, eu olho a armação do golpe, o reflexo para ele armar esse golpe, o ponto de contato com a bola, se ele consegue fazer uma terminação alongada ou não, como ele se movimenta, se ele é coordenado nessa parte inferior, ou seja, nas pernas. Né? Então a coordenação ela é de extrema importância, porque se eu tenho um aluno que ele é coordenado, mas ele não sabe, por exemplo, não domina todos os estágios do forehand, do backhand, do saque, eu vou ter uma facilidade maior para ensinar esse aluno, porque ele é coordenado. Agora, quando eu pego um aluno que é descoordenado e ele acha que ele sabe jogar, aí é muito mais difícil, porque daí isso são vícios. E para a gente tirar vícios, aí é um trabalho totalmente diferente. Nós temos que começar do zero. Eu não posso trabalhar com um aluno que tem vício, porque pode causar uma lesão. Né? O que é o vício? É uma deficiência técnica, talvez que ele tenha adquirido por falta de instrução, ou porque ele até tinha a instrução correta, mas parou de fazer a aula e começou a fazer as coisas da maneira dele. E tudo isso, mesmo você fazendo alguns golpes errados, pode ser que a sua bola passe da rede. Pode ser que você consiga jogar e talvez até ganhar alguns jogos, mas é o que a Thay falou. Isso pode começar a causar uma microlesão que pode se agravar e tornar uma lesão maior. Então eu avalio um aluno, geralmente eu começo ali no quadradinho, vejo como que é a noção dele, como eu disse, na parte de coordenação, de se movimentar, de olhar para a bola, nessa questão de armação dos golpes, e a partir dali eu começo um trabalho, eu começo uma planilha, um planejamento de treino para ele individualizado. Tá? E é muito legal a gente falar sobre essa parte de coordenação, porque quando eu comecei a dar aulas de tênis, eu comecei a dar aulas para crianças. E, na verdade, dar aula para criança é uma faculdade, porque é outra linguagem, é outra metodologia, e, na verdade, você mais aprende do que ensina. Né? Lidar com criança é muito diferente do que com adulto. E é nítido a diferença de coordenação motora da criança que tem uma vida ativa, ou seja, brinca de correr, brinca de esconde-esconde, ou joga bola, ou faz qualquer outro tipo de esporte, e a criança que só fica em casa jogando videogame, ou assistindo televisão, ou tablet. É nítida a diferença. Desde o nível de você pedir para a criança fazer uma coordenação com passos laterais. A criança descoordenada não consegue, porque não tem essa consciência corporal. A criança que já brinca, que tem uma atividade maior, né, de correr e talvez outro esporte, tem uma coordenação muito maior para trabalhar e, consequentemente, vai se desenvolver muito mais rápido do que a criança descoordenada. Ah, Renan, mas então a criança descoordenada ela não tem como aprender tênis? Tem, mas o processo de evolução dela vai ser lento. E isso nós precisamos entender, e isso também se aplica ao adulto. Um adulto descoordenado, o processo de evolução dele é diferente de um adulto coordenado. Né? E aí você precisa ter calma, ter paciência, porque você está sim investindo o seu tempo, está sim investindo o seu dinheiro, mas a primeira coisa que eu vou fazer com você não é ensinar um forehand, mas é eu tentar passar um pouco de coordenação motora para que você execute um golpe sem se lesionar. Isso aí, muito legal. Segunda pergunta para a nossa fisioterapeuta, e essa é uma pergunta muito legal que a gente já trabalhou isso. Estiramento muscular. O que é um estiramento muscular, fisioterapeuta? Então vamos lá. O estiramento muscular é quando o músculo ele se estende na sua capacidade máxima e acaba arrebentando. Basicamente é isso. Às vezes acaba rompendo totalmente, que é um estiramento de um grau mais elevado que precisa de cirurgia. E tem uns rompimentos que são de algumas fibras, como se eu pegasse um aglomerado de cabelo e eu acabasse arrebentando só algumas fibrinhas. Fica cabelo? Fica. Mas ficou arrebentado algumas partes. Então, nesse caso, não precisa de cirurgia, mas precisa de um tratamento de fisioterapia bem intenso e um pouquinho mais longo. Também tem um estiramento que é num grau mais leve, que o músculo se estende, mas não chega a romper fibra nenhuma. Só que ele volta, tipo quando a gente usa um elástico muitas e muitas vezes e ele fica todo frouxo. Uhum. Então, o músculo fica assim e fica suscetível a ter novas lesões. Então, esse é o estiramento, tá? E pode acontecer com qualquer pessoa, mas com os atletas é muito mais comum. E no tênis, muito mais comum também, tá? Principalmente em membro inferior, panturrilha, coxa, interno da coxa. E o tratamento é repouso nos primeiros dias, fisioterapia já desde o início. Ai, Tayane, mas como que vai fazer fisioterapia no início, sem que é movimento? Mas
eu falo para os pacientes, você não é uma panturrilha lesionada, né? Você é um corpo todo que tá com uma panturrilha lesionada. Então, o membro tem que ser treinado, por mais que não possa mexer o local. A perna imobilizada, quando a pessoa fica em casa ou fica afastada da atividade, ela perde força. Então, isso também tem que ser cuidado. Mas, basicamente, respeitando o tempo de retorno e fortalecendo no momento certo. E quando a pessoa atingir uma fase em que não tem mais lesão, não tem mais inflamação, treinar o gesto esportivo, porque não é, fiquei afastado 15 dias e vou voltar a jogar. O músculo já não lembra muito bem, assim, como que faz para jogar. Então, daí eu tenho que treinar isso, que é uma fase que já tá perto do retorno. Igual a gente teve um aluno em comum que precisou, né, teve um estiramento, machucou, Sim. Teve que se afastar. E daí, nas últimas fases do tratamento dele, a gente treinou o gesto do tênis e ele retornou com qualidade, né? Sim, qualidade, sim. E foi bem bacana esse trabalho com esse aluno, porque ele não teve um estiramento na aula, tá? Ele foi jogar e aí ele teve um estiramento. Ele fez aula no mesmo dia e aí ele foi jogar e ele teve um estiramento na panturrilha. E é muito comum a gente ver estiramento no tênis, em quadra, no começo da aula, quando o aluno não aquece muito bem, tá? Ou no final, que vem da fadiga, né? Da exaustão do músculo. Então é muito comum, geralmente, nesses dois períodos, tá? E esse aluno, ele teve essa lesão, e aí a gente trabalhou junto, né? A gente trabalhou junto para recuperar, e ele voltou, assim, em 2 semanas. Sim. 2 semanas que ele fez esse tratamento com a Thay, e aí a gente conseguiu fazer um processo de volta, né, de introdução de novo dos treinamentos, gradativo, né, respeitando os limites dele e tal, por mais que ele tivesse sem dor, né, ainda mais quando se trata de homem é desbravador, é corajoso, né, já quer correr quilômetros. Eu diria teimoso. Eu fui mais bonitinho, vai. Então a gente começou todo um processo de treinamento gradativo para ele começar a se movimentar. No começo eu até tomei um susto, porque nós começamos a fazer um treinamento dele dar no máximo 2 passos. E no primeiro passo ele já me cai. eu já pensei assim, vou ligar para Thay e falar que não adiantou nada. Mas ele só tinha virado o pé. Meu Deus. Mas, então foi um processo, ele começou com um trabalho ali bem curtinho de movimentação, e conforme ele foi treinando, passando as semanas, a gente foi aumentando esse espaço, essa área de movimentação, e ele está praticando tênis e perdendo pro professor como nunca. Para você ver como é importante ter as fases de reabilitação, né? Porque ele virou o pé. Sim. Então, imagina se não tivesse feito físio e tivesse voltado para aula já desbravando tudo, como você falou, né? Então, poderia ter lesionado mais ou ter voltado para o estado de lesão que ele estava, que era inatividade, só trabalhando mesmo, fazendo as coisas do dia a dia. Vamos lá, nossa fisioterapeuta, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, e é relacionado ao ombro. Professor, estou com dor no ombro na execução do saque, né? O que pode ser? Me ajude. É bem comum, tá? Quando a gente não faz um movimento correto, toda a técnica correta, toda a técnica completa, nós termos dor no ombro quando for sacar. O principal motivo de ter dor no ombro no saque é quando a gente fica de frente para sacar, né? Na verdade, nós temos que entrar com a nossa base flat. A base flat todo mundo sabe que é a perna direita sempre atrás da esquerda, né? Eu fico de lado quando eu faço esse movimento, o meu ombro ele vem de trás para frente para fazer esse movimento. Então eu uso na verdade a minha escápula, né, físio? Não uso só o meu ombro. Quando eu fico de frente, todo o foco do meu peso, da minha energia, da minha movimentação está no ombro, né? E é muito comum aí lesionar, inflamar. E eu tive um aluno que ele teve 40% do ligamento rompido jogando. Ele estava sacando de frente. É aquele famoso na aula faz tudo certo, mas na hora de jogar esquece tudo que o professor falou, deixa na mochila junto com a segunda raquete e vai jogar. E aí ele estava sacando de frente, e ele teve muita dor no ombro. E ele me mandou mensagem, ele perguntou o que poderia ser. E eu falei, como é que você estava sacando? Tá, olha, estava sacando meio que assim. Eu falei, você estava de frente, isso pode te lesionar. Aí ele foi e fez uma ressonância e estava com 40% do ligamento rompido. Mas ajuda esse atleta aqui, físio. Ai, gente do céu. Ombro é uma articulação que é mais complexa. Pensa numa empresa em que tem os funcionários e se falta um funcionário, não acaba sobrecarregando os outros nas funções?
Então, basicamente, o ombro, né, ele tem muitos músculos que grudam ele e estabilizam ele na articulação, que é uma articulação que não é muito estável. Então, o ombro, o encaixe dele é pequenininho assim, e o que vai encaixar nele é maior do que o encaixe. Então, fica instável, diferente do quadril que encaixa assim e é preso. Então, para segurar tudo isso, é um sistema muscular que é um pouquinho mais complexo e são vários músculos. Normalmente, quando a pessoa não treina alguns músculos ou não tem... o músculo é até forte, só que o músculo ele não tem uma capacidade de contração e de volta que é muito bom, acaba sobrecarregando os que estão bons. Aí, quando vai fazer o movimento ou quando vai fazer o golpe, que você precisa de uma energia maior, acaba lesionando aquele que está dando sangue ali, enquanto o que não está treinado, ele não faz o que deveria fazer. Tá? Sem falar que no saque, principalmente, o Renan falou sobre a movimentação, em que você precisa de não só de movimento de ombro, mas de escápula, enfim. A gente tem um sistema de alavanca muito complexo, que se a gente for olhar para a questão biomecânica, física, gente, dá para ficar um dia inteiro falando disso. Mas a gente precisa movimentar o corpo todo, né? No caso do seu aluno, ele fez uma rotação só para fazer o saque. Então, a gente precisa de jogo de perna, de rotação de coluna, de usar o seu corpo todo para você tanto colocar energia no saque, que é um dos objetivos, e o segundo objetivo que deveria estar para todas as pessoas que fazem o saque é você manter a qualidade para você ter um segundo saque, né? Porque se você se machucar, como você vai fazer um segundo saque? Então, no caso, ele acabou rompendo 40%, né? Então, pode ser que tenha sido um rompimento parcial, pode ser que tenha sido um músculo só, mas ainda assim, rompeu 40%, pode ser que não precise de cirurgia, que foi o caso dele, só que daí tem que ir para fisioterapia, tem que ir para reabilitação, porque esse músculo precisa regenerar, para que também não sobrecarregue depois a outra parte desse mecanismo do ombro. Mas, gente, escutem o coach de vocês, por favor. Façam a biomecânica correta. Eu sei que às vezes é difícil, né? Eu, inclusive, acho que já apareceu no story do Renan. É difícil jogar. Não é fácil você fazer a movimentação correta. Então, aproveitem o tempo que vocês têm com o treinador para ele ensinar certinho como que faz a alavanca. Para usar a coluna, o quadril, o joelho e não sobrecarregar o principal do tênis, que é o ombro, cotovelo e punho. Perguntinha para o Renan. Como você lida com um aluno em quadra que acabou de voltar de uma lesão? Essa é uma pergunta bem legal, porque na verdade depende da lesão, né? Por exemplo, o nosso aluno que lesionou a panturrilha. Como eu disse, nós fizemos um trabalho de movimentação, né? Porque na verdade ele não teve nenhuma deficiência na parte superior, não foi forehand ou backhand, mas foi as pernas. E como a gente sempre fala nesse canal, que tênis é um esporte de pernas, tênis não é um esporte de braço, tá? É um esporte de perna que se utiliza os braços. Então a minha maior preocupação era a movimentação dele, resgatar essa movimentação dele novamente, né? Com qualidade e sem lesão. Então a gente começou com um trabalho gradativo, eles jogando ali no meio da quadra, na zona de conforto, então ele fazendo o split, ia para a base flat e executava um golpe, o split ia para a base flat e executava um golpe. Eu fui aumentando aos poucos essa área de movimentação dele. Então ele começou a dar um passo para bater na bola e retornava para o meio. Comecei a lançar a bola um pouco mais longe, então ele dava 2, 3 passos e retornava no meio. E a gente ia fazendo pausas, tá? Para ver como é que ele estava se sentindo, se tinha alguma dor ou não, tá? E a partir daí, a partir desse feedback, a gente ia aumentando um pouco a intensidade, um pouco a área de movimentação, até chegar no que a gente chama de drill aberto, né? Toda vez que eu estava fazendo esse trabalho de progressão com a mão, eu estava no drill fechado. O drill aberto é um drill que eu ainda controlo, mas já estou lançando a bola com a raquete, então a movimentação dele precisa ser mais rápida, a movimentação dele precisa ser mais ágil, né? Para que ele consiga executar o golpe, e começar a resgatar novamente a parte física, porque essa parte de resistência cai 2 semanas parado, tem uma deficiência, tem uma queda na parte física, né? E aí a gente vai tendo gradativamente. Quando é um aluno que, por exemplo, desse do ombro, que teve um 40% do ligamento rompido, ele ficou 1 mês, né, fazendo tratamento e ele voltou. Nessa que ele voltou, nós começamos a trabalhar meios movimentos.
Então, por exemplo, começamos com o forehand, eu não fazia ele fazer uma armação completa, exigindo uma amplitude maior do ombro, ou uma terminação completa. Eu comecei com meio movimento, ali no meio da quadra, ele resgatando metade do golpe e impactando a bola, e conforme ele ia melhorando esse tratamento dele extra quadra, a gente ia alongando cada vez mais os golpes, tá? Saque é um golpe que a gente não treina por enquanto, né? A gente precisa esperar estar mais solidificado esse ombro dele para treinar saque, smash, mas a gente começou um trabalho exatamente como eu fiz com o rapaz da panturrilha, a gente começou um trabalho de progressão, né? Começa no meio da quadra, porque ele não precisa ter tanta energia, não precisa fazer tanta força, e a gente vai ganhando quadra, só que de maneira reversa, né? Para trás, ele vai ficando cada vez mais longe da rede, e ele vai fazendo esse trabalho para soltar, para ganhar amplitude novamente. Porque como a gente brinca dos homens, mas isso realmente é muito comum dos homens, né? O homem ele quer voltar muito rápido, né? Principalmente quem gosta de esporte, já quer voltar, porque a nossa cabeça, ela pensa no golpe, ela pensa na intensidade que a gente fazia antes da lesão. Só que o nosso corpo ainda não entende, às vezes não consegue executar. É a mesma coisa a gente ficar parado 1, 2 meses sem jogar, quando a gente volta, a nossa cabeça está mais rápido que o nosso corpo. E a gente precisa tomar cuidado e precisa equilibrar isso para que não torne a se lesionar de novo. Então o trabalho, o planejamento, ele é progressivo, né? Ele começa tudo, né, a parte superior começa curto, com meios movimentos, até a gente chegar no movimento completo, para que essa recuperação seja completa e ele tenha, como a gente sempre fala, uma vida longa no tênis. E nossa, esse é um diferencial absurdo no Mais Tênis, sério. Porque eu lido com os alunos do Mais Tênis, mas também lido com outros atletas e pessoas que praticam outras atividades. E o porquê, né, que mais o pessoal volta para fisioterapia por conta da mesma lesão? É porque não fez progressão, porque já chegou querendo arrebentar na mesma intensidade e treino que fazia antes. Então tem que fazer progressão, tem que respeitar. E que bom que você faz isso, porque tem professor que não, o aluno quer arrebentar, não, vamos lá, dá uma semana daí volta para fisioterapia. E eu falo, se você fizer isso, você vai voltar. E eu vou te esperar aqui. Feliz! Então se cuidem, se cuidem. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo? Se sim, eu peço que você deixe um like aqui embaixo, porque para nós lançarmos a segunda parte do bate-papo, nós temos uma meta de 50 likes que nós estamos no caminho para ser atingida. Então, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque o bate-papo parte 2 vai ser lançado quando a meta for atingida. Vai, Jota, saca? Vai, saca! Calma aí, filho. Ah, garoto!